Sejam todos bem-vindos. Romanos, capítulo 14, versículos de 4 a 12. Cristo é o Senhor e juiz. E nessa sessão aqui, Paulo continua sua argumentação sobre como os cristãos devem lidar com as diferenças de convicções sobre questões que não são essenciais à fé. Então, Paulo enfatiza que nem os cristãos fortes, que são os mais maduros, de acordo com o texto, nem os fracos, que são aqueles com costumes e tradições talvez escravizadoras, do ponto de vista de alguns, têm o direito de julgar um ao outro. O único que tem direito de julgar é o Senhor Jesus. E cada um deve prestar contas da sua própria vida diretamente a Ele, e não aos outros. Porque Cristo é o Senhor, e não os outros. Versículos de 4 a 9. Vamos ler? Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Muito bem. Paulo começa com uma pergunta retórica a esse texto. Quem é você que julga o servo alheio? Versículo 4. O ponto aqui é que julgar os irmãos em Cristo por suas práticas pessoais é equivalente a julgar os servos de outros mestres, de outras pessoas, que neste caso é Cristo. O servo ou mestre nesse texto é Cristo, porque as pessoas são servas de Cristo neste contexto. E essa é uma postura ruim, porque coloca o cristão no lugar daquele Senhor, porque é aquele Senhor que pode julgar o seu servo. E nesse caso é Jesus. É Ele que julga. O julgamento pertence apenas a Deus. É Ele quem conhece as motivações do nosso coração. É Ele que conhece se nós estamos sendo sinceros ou não. E, gente, por mais sincero que você possa achar que está sendo o seu julgamento sempre estará sendo influenciado por quem você é. Porque você tem uma história. Você carrega uma história de vida. Você carrega traumas, você carrega alegrias, você carrega decepções, você carrega vitórias, você carrega costumes, você carrega um monte de coisa. Então você é cheio de pressuposições. E a sua visão de mundo é a sua visão de mundo. Então qualquer julgamento que você fizer contra outra pessoa, você estará sendo parcial e não imparcial. Então quem é que pode julgar de forma imparcial? O Senhor. Quando julgamos os outros, nós estamos assumindo o papel de juiz. Isso é inaceitável. É isso que Paulo está mostrando. Paulo está defendendo aqui o princípio da liberdade cristã sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Cada crente responde para o seu Senhor, que é Jesus Cristo. E a verdadeira questão é se a prática do cristão, seja ela qual for, é feita para o Senhor Jesus ou não. Se um cristão decide observar certos dias, ou guardar dias da semana, seja lá o que for, ou se abster de alimentos, não quer comer e tal, ou pelo contrário, se ele não observa dias, ou se ele come de tudo com liberdade, tudo deve ser feito para a glória de Deus e com a consciência tranquila. Paulo deixa claro isso. Independente da prática,
O importante é a intenção de agradar a Deus, porque Ele é o Senhor. E isso aqui é importante, gente. Agora, lógico, eu ensinando domingo sobre capítulo 2, que fala sobre julgar, né, em si, a pessoa falou assim, poxa, mas então nós não devemos julgar ninguém, nenhuma situação? Eu vou responder isso já já. Porque Paulo também aborda o fato de que Cristo é o Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Perceberam isso ou não? Foi Cristo que morreu e ressuscitou para que a gente pudesse viver debaixo do seu senhorio. Foi Cristo quem morreu e ressuscitou e é o Senhor, eliminando qualquer autoridade humana sobre nossas convicções pessoais. É Cristo que venceu a morte. Cristo que está acima de qualquer pessoa humana. É Cristo. E este ponto sobre Cristo, ele reverbera na mente de Paulo, a ponto de Paulo escrever Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Alguém abre e leia, por favor, enquanto eu estou falando aqui, abra aí Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Aqui nós encontramos Cristo sendo exaltado como Senhor sobre todas as coisas. Então todos devem submissão a Ele, porque Ele é o Senhor sobre tudo. A morte e a ressurreição de Jesus são a base do seu senhorio total e absoluto sobre todos os crentes que existem. Alguém lê então, Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11, por favor. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso aí. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É exatamente isso. Em questões de convicções pessoais, como observância de dias, restrições de alimentos, essas coisas assim, nós devemos lembrar que Cristo é o único Senhor sobre a vida de nossos irmãos e de nossas irmãs em Jesus Cristo. Nós não devemos nos colocar no lugar do juiz, mas em vez disso reconhecer que cada um é responsável diretamente diante de Deus sobre suas ações e atitudes. Isso nos chama a prática do amor e a respeito mútuo, sem impor nosso ponto de vista sobre os outros. E aí eu vou agora voltar àquela pergunta que eu fiz. Peraí então, Carlos, você está dizendo que eu não devo corrigir as pessoas? Eu não devo julgar o pecado das pessoas? E aí a pergunta que eu faço para vocês é, Cristo julgava? Quando ele falou para os fariseus assim, vocês são uma raça de hipócrita, isso não é um julgamento? Não é? Quando Cristo entrou no pátio do templo e começou a fazer aquela bagunça, expulsando os vendedores de lá, ele não estava julgando os vendedores, chamando os vendedores de um monte de... Não chamando, xingando, mas chamando eles de tipo mercenários, alguma coisa assim, umas palavras desse tipo, né? Fazendo comércio na casa do Senhor e etc e tal. Não é o tipo de julgamento? Quando ele falou com a mulher samaritana no poço de Jacó, e ele falou, você tem você já passou por vários maridos, se eu não estiver enganando, o contexto é esse. Então vá, não peques mais e tal. Ele não fez um julgamento, porque ele expôs o pecado. Quando você expõe o pecado, você está, de uma certa forma, julgando a situação. Então, quando você expõe o pecado, você está, de uma certa forma, julgando. Não a pessoa, mas o pecado. Então, Cristo fazia isso. Então, é a mesma forma que nós devemos fazer. A palavra do Senhor nos ensina que quando você sabe que um irmão está pecando, você tem que ir até aquela pessoa e exortá-la acerca do pecado. Isso, dependendo de como a pessoa vê, é um tipo de julgamento, é um tipo de repreensão em si, ok? Mas veja, o julgamento do pecado deve ser feito mediante a palavra de Deus e não é o que eu acho. Tem uma pessoa que está cometendo adultério.
Eu tenho que abrir as escrituras, chamar a pessoa e falar, olha o que a Bíblia diz. Ser homem de uma só mulher, não ser adúltero, não ser adúltera, tal, 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 tal. Se a pessoa chegar para mim e falar, não, isso daí é você, a Bíblia fala para você não me julgar. Aí eu pego e falo, não, leia o texto de novo, não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Porque quando você levanta a sua voz para dar a sua posição sem estar fundamentado no ensino das Escrituras, você pode cair no erro do julgamento. Então, perceberam, pessoal, aqui? Existe uma linha muito tênue aqui, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá bem? Para não tomarmos o lugar do juiz no nosso dia a dia, certo? Todas as situações, temos que tomar cuidado. Tá? Isso é uma coisa que se aprende com o tempo, tá, gente? Eu demorei um pouco para aprender isso, tá? Não foi tão simples aprender a viver dessa forma. Quando eu ouço heresias, quando eu ouço ensinamentos errados, etc, etc, e eu enxergo que é uma heresia, eu rechaço aquela heresia de acordo com a palavra de Deus. Agora, quando eu vejo que a questão é costume, tradição, essas coisas todas aí, eu falo, gente, isso aí é o de menos. O importante é a base da fé, não esse tipo de coisa. Né? Então, existem algumas diferenças aqui. Porque quem vai julgar é Cristo, né? Versículos 10 e 12. Já que estamos falando disso. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo. Isso aqui é muito importante, né? A argumentação de Paulo, ela vai para esse lado, né? E enfatiza, olha, Cristo e não nós seremos o juiz de todos. Então ele fala, por que você julga? Paulo deixa claro que todos vamos comparecer diante de Cristo no seu tribunal. E ele vai julgar cada um de acordo com as suas ações e as suas motivações. E aí, domingo, eu vi um rapaz falando que tinha um pastor Alceu, um pastor que inclusive foi meu professor na faculdade de teologia. Certa vez ele pregou sobre o julgamento de Deus e ele falou, gente, é complicado estar no julgamento de Deus, ele falando, né? Porque imagina só o Senhor Jesus passando aquele PowerPoint com tudo quanto é coisa ruim que eu fiz na minha vida. Ele brincando, né? Imaginando, né? Porque o que o texto está falando é que todos vamos prestar contas das nossas ações e motivações. E aqui ele está citando Isaías 45, 23, tá? Onde Deus afirma que todos se curvarão diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor. E isso aponta para uma realidade final e única, gente, que é um julgamento divino. Todos, sem exceção, passarão por este momento. Todos, né? E Barclay, ele comenta que Paulo está destacando um paradoxo aqui da liberdade cristã. Que, embora sejamos todos nós livres das imposições humanas e das regras exteriores que não têm impacto direto com a nossa salvação, nós somos escravos. E esse é o paradoxo. Nós somos livres e escravos de Cristo. Nós somos libertos do pecado para virarmos servos de Cristo. Nossa liberdade, portanto, não significa que estamos sem responsabilidade. E isso é importante. Nós temos liberdade, sim, mas também temos responsabilidade. Pelo contrário, somos responsáveis diante de Cristo, que é o nosso Senhor e juiz. Ele irá julgar. Paulo nos lembra que, no final, teremos que prestar essas contas e não vai ter como correr. E essa verdade deve eliminar toda a atitude de desprezo, de julgamento que nós temos contra outras pessoas dentro da igreja. Precisa saber que Cristo julgará o segredo do coração de cada um de nós. E todos nós seremos julgados por isso. E Ele nos responsabilizará por isso.
Devemos viver para agradá-lo, para satisfazê-lo. Então, este é um argumento muito forte para nós praticarmos tolerância cristã, porque cada um dentro da comunidade cristã, cada grupo dentro da comunidade cristã, cada crente tem um nível de maturidade. Devemos ser espertos e ficarmos espertos sobre, por exemplo, sobre a questão de heresias, de falsos ensinos e tudo mais, né? Mas com coisas supérfluas, a gente tem que ficar esperto, né? Vamos tomar cuidado aqui. Somos chamados para viver nossa liberdade em Cristo com responsabilidade, sabendo que um dia vamos prestar contas diante do trono do Senhor. Em questões de convicções pessoais, devemos nos lembrar que Cristo é o único Senhor e juiz de nossos irmãos e irmãs em Jesus. Devemos nos abster de julgar as pessoas e de desprezar as pessoas por coisas fúteis. E devemos saber que cada um vai prestar conta de si, estando certo ou errado. Está fazendo aquilo com a consciência tranquila, e aquilo não é fundamental à fé, ele vai prestar contas ao Senhor. Vamos aceitar e viver em amor, respeitando mutuamente uns aos outros, sabendo que a nossa responsabilidade é agradar ao Senhor e promover unidade no corpo de Cristo, e não divisões com coisas supérfluas e banais que possam acontecer. Obrigado por terem estado aqui mais uma vez. Espero vê-los no nosso próximo encontro, tá bom?